Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o backlog e como reduzir esse backlog na gestão da manutenção. O backlog é o indicador que causa um pouco de confusão para o gestor da manutenção. Não é todo mundo que entende exatamente o que ele quer dizer, né? Muita gente acha que o backlog é o número de horas, né? Mas na verdade o backlog não é um número de horas, ele é uma relação que existe entre o número de horas de serviço que eu tenho num determinado período e o tamanho da minha equipe naquele mesmo determinado período, né? Então o backlog não é só, meu backlog é de 2.000 horas no mês, né? Não é dessa forma que o backlog é calculado. 2.000 horas no mês é muito relativo, né? 2.000 horas no mês para uma equipe de 2 pessoas, e se eu contratar mais 2 pessoas? Né? As minhas 2.000 horas vão ficar mais fáceis de ser atingidas, né? Se a minha equipe tiver 10 pessoas, então mais fácil ainda, né? O número de horas é muito pouco para determinar o volume de trabalho. Eu tenho que criar uma relação deste volume de trabalho com o tamanho da equipe que eu tenho disponível. Então o backlog ele vai fazer essa estimativa do número de horas, né, o volume de trabalho que eu tenho para um período pré-determinado e o número de horas que a minha mão de obra tem disponível para aquele mesmo determinado período. Traçando essa relação, eu vou ter um número, né? E este número vai me orientar para saber se o meu backlog está saudável ou se o meu backlog não está saudável. Então, em cima, na primeira parte do cálculo, deve entrar o volume de trabalho de todos os serviços que eu tenho para fazer de manutenção, é o somatório, tanto de serviços corretivos, como de serviços preventivos, serviços preditivos, tudo que a minha manutenção precisa fazer dentro de um período. Vamos colocar o próximo mês, por exemplo, tá? Então eu abro o CMMS e determino lá que eu tenho 15 ordens de serviço para um próximo período, né? E que a estimativa de tempo que vai se demorar para executar aquelas ordens é de X horas, né? Somando todas as ordens, eu tenho aproximadamente X horas de trabalho estimadas, né? Essa é a primeira parte da definição do backlog. A segunda parte do cálculo do backlog é determinar o número de horas de mão de obra que eu tenho disponível. Esse é mais fácil de determinar. Eu sei quantas pessoas eu tenho na equipe, né? Eu sei o número de horas que cada um trabalha, né? Então, por exemplo, uma pessoa trabalha 8 horas e eu tenho 10 pessoas na minha equipe, eu tenho 80 horas de mão de obra por dia, tá? Para realizar serviços de manutenção. Então essa é mais fácil de determinar. Apesar disso, existe uma pequena dificuldade nisso, porque para eu determinar este volume de mão de obra, eu preciso determinar a minha produtividade da mão de obra, né? O que seria isso? O técnico de manutenção ele trabalha 8 horas por dia, mas ele não está 8 horas ali na máquina realizando o serviço, né? Ele vai num computador, ele lê um relatório, ele faz um report para o chefe, ele participa de uma reunião, ele para almoçar, ele se troca, ele vai no vestiário, ele vai no banheiro, né? Tudo isso diminui a minha produtividade. Então eu não posso estimar um número real de horas de trabalho e determinar que a carga total do técnico de manutenção vai ser comparada com esse volume de trabalho, porque da carga total, metade do tempo o técnico perdeu fazendo outras coisas que não efetivamente realizando ordem de serviço, né? Então a parte de baixo do cálculo realmente é o número de pessoas da equipe vezes o número de horas trabalhadas vezes a produtividade da mão de obra, né? E aí sim eu consigo chegar num número que eu possa comparar com o volume de atividades que eu tenho. Comparando esse somatório de horas de serviço com esse somatório de horas disponível, de hora homem, que a gente costuma chamar, eu vou ter um número, né? Como é que eu utilizo esse número? Eu vou ter um resultado 4. Por exemplo, um número que vai me dar 4. Se eu estiver fazendo o cálculo para o próximo mês, esse resultado de 4 é extremamente saudável. Por quê? Porque eu sei que dentro de um mês, que tem de 4 a 5 semanas, eu tenho aproximadamente 4 semanas de trabalho, né? Dentro do mês eu tenho 4 semanas de trabalho, tá perfeito. A minha mão de obra tá alinhada com o volume de serviço que eu tenho, né? Dentro do tempo calendário, eu tenho mais ou menos um volume correspondente de mão de obra comparado com o volume de serviço, né? Obviamente que quanto mais alto esse número der, pior é, eu tenho mais atraso de manutenção. Se eu tenho um backlog de 8, por exemplo, dentro de um mês, eu tenho 4 semanas para trabalhar, só que eu tenho 8 semanas de serviço, na verdade. Eu tenho 2 meses atrasados em um.
né? Desse modo eu já sei que eu não vou conseguir cumprir, né? O atraso vai aumentar cada vez mais. Da mesma forma que se o backlog for muito baixo, eu vou ter ociosidade da mão de obra, né? Vamos supor que eu tenha uma semana dentro de 4 semanas de serviço, né? Uma semana os técnicos trabalham, 3 semanas os técnicos cruzam o braço e ficam ali jogando conversa fora, porque eu não tenho trabalho suficiente para o tamanho da minha equipe. Dependendo do resultado do backlog que se tiver, né, a ação é diferente. Se eu tenho atraso no backlog, eu preciso de mais equipe e mais produtividade. Se eu tenho ociosidade no backlog, eu preciso de menos equipe e de mais trabalho, né? A decisão tem que ser amparada pelo indicador. Depende do que se apresentar, eu preciso tomar uma decisão diferente. O que se espera normalmente é baixar o backlog, porque backlog de ociosidade é muito raro, né? Geralmente o que se tem é muito atraso no backlog, né? E aí, nesse caso, é preciso reduzir o backlog. Como reduzir esse backlog? Para reduzir o backlog só tem 2 formas diferentes, né? Trabalhando nos números que estão ou na parte de cima do cálculo ou na parte de baixo do cálculo, que estão dividindo, né? Ou eu reduzo o número de horas de serviço que eu tenho para um período, né? Ou senão eu aumento a minha capacidade da equipe de realizar serviço. Como é que eu reduzo o número de horas de serviço? Né? De 2 formas. Ou eu tenho um plano preventivo mais enxuto, né? A minha manutenção planejada é mais enxuta, eu diminuo o número de serviços que eu vou fazer e assim eu diminuo o volume de trabalho, ou eu trabalho com a probabilidade da falha, né? Eu diminuo a manutenção corretiva através da confiabilidade, né? Eu faço um plano preventivo mais enxuto que tenha maior facilidade em evitar falhas, né? Então aí é o trabalho da gestão da manutenção mesmo, né? Fazer um plano preventivo, um plano preditivo robusto que de fato evite as falhas numa proporção de que o pouco aumento preventivo diminua drasticamente a manutenção corretiva. E aí sim, eu diminuo meu volume de serviço. E para eu aumentar o meu fator de comparativo, que é o volume de mão de obra que eu tenho, né? Tem 2 formas. Uma delas é contratando mais gente ou terceirizando equipes, que não é uma forma muito bacana, né? Eu não quero contratar mais pessoas só para diminuir meu backlog e depois eu faço o quê? Mando as pessoas embora, né? Quando o meu backlog já estiver ajustado. Então não é a melhor solução. A melhor alternativa é aumentando a produtividade da mão de obra. Qual é a produtividade? É aquele fatorzinho que é multiplicado pelo número de horas disponível da equipe, né? Que eu usei o exemplo que era de 50%. Se eu melhoro a produtividade da minha equipe, eu consigo aumentar a minha capacidade de realizar serviços, né? E aumentando a produtividade da equipe, melhorando a capacidade de realizar serviços, eu diminuo também o backlog. Como essa produtividade é aumentada? Procedimentos operacionais que guiem o técnico para fazer o serviço da forma mais rápida possível, disponibilização de ferramentas de qualidade, a boa gestão, onde o técnico já tenha a jornada de trabalho dele bem definida. Por exemplo, olha a diferença, o técnico vai na sala de manutenção, na sala de PCM, pega lá uma ordem de serviço, vai realizar um reparo de uma máquina. Depois ele volta lá, pega outra ordem de serviço, vai realizar um reparo de uma máquina. Vai lá, pega outra ordem. Olha a diferença disso para um técnico que já tem o smartphone dele na mão e já tem a agenda do dia inteiro, né? Ele já sabe exatamente todos os lugares que ele tem que passar e o tempo que ele tem para fazer cada uma das tarefas, né? Então isso pode aumentar significativamente a produtividade da mão de obra. Para efeito de comparativo, eu vou mostrar a diferença de como a boa gestão pode melhorar o desempenho da equipe e a produtividade. Imagina um cenário onde o técnico tem que solicitar a ordem de serviço na sala de PCM, né? Ele se desloca até essa sala, pega uma ordem de serviço e vai fazer um trabalho. Quando ele acaba, ele volta de novo na sala de PCM, pega outra ordem de serviço e vai fazer outro trabalho. Olha a diferença disso para uma empresa que utiliza um CMMS, uma gestão da manutenção inteligente, toda a rotina do técnico já está disponível para ele no início do dia. Ele sabe que ele tem que fazer uma manutenção preventiva na máquina A, tem que fazer uma corretiva na máquina B, tem que fazer uma ronda no setor C. Toda a rotina já está pré-determinada e disponível para ele no smartphone. Isso reduz o tempo de deslocamento e reduz o fator logístico bastante e aumenta assim a produtividade da mão de obra. Para calcular o backlog de uma forma simplificada, colocando alguns dados, a Fractal disponibilizou uma calculadora, está disponível no link aqui embaixo na descrição. Poucos dados, você consegue já tirar o seu backlog de maneira atualizada. Além disso, a Fractal pode ser uma parceira muito importante para o gestor da manutenção, sobretudo na organização das ordens de serviço e no aumento da produtividade da mão de obra. Espero você no próximo vídeo. Valeu!